a briga contra a zona do rebaixamento, que tá pesada, eu falei que seria para mim a grande briga até o final do campeonato, Coutinho. Bota aí para mim, Dona Sport TV. A gente fez isso com a parte de cima da tabela com os 3 líderes do campeonato hoje. Vamos botar do Internacional aqui até o Santos? Vamos colocar a briga aí? Por mais que o Cuiabá, para mim, ainda esteja na briga, mas está um pouquinho adiantado ali na tabela. Essa aí é a formatação dos próximos jogos aí do Inter até o América a gente tem aqui. Bom, o Inter tem Vasco, Coritiba, América e o Cruzeiro, entre os jogos fora e dentro de casa. O Corinthians tem uma sequência de Cuiabá, Santos, Furacão e Bragantino. O Bahia tem o Cruzeiro. Para mim, esse jogo Bahia e Cruzeiro, que é o jogo em Belo Horizonte, é um jogo determinante nessa briga, para os dois lados. Bahia, então, pega o Cruzeiro, o Palmeiras, o Fluminense e o Grêmio. O Cruzeiro tem, obviamente, o Bahia, mas também o Fortaleza, o São Paulo e o Inter. O Vasco tem esse jogo destacado por vocês como talvez o grande jogo da rodada aqui no Rio de Janeiro contra o Internacional. Goiás, Cuiabá e o líder Botafogo. E o Santos tem um jogo que ele não pode pensar em nada que não seja vitória contra o Coritiba na Vila Belmiro. Tem o Clássico contra o Corinthians, tem o Flamengo no Maracanã e aí depois recebe fora, né? O Cuiabá. Os 2 fora. Cara, eu vou ficar até aí, a gente tem o Goiás com o Fluminense, Vasco, Bragantino e o Coritiba. Até aí, cara, até o Goiás, do Goiás, aqui até o Internacional, para mim é quem briga, de fato, para não cair, para não ser aí o cara que vai pegar a 17ª, 18ª posição do campeonato. Fizemos isso na parte de cima, vou fazer na parte de baixo, Coutinho. Olhando, só no momento que eu estava falando aqui para vocês, a trajetória do Santos me salta aos olhos. Assim. Por mais que tenha o Coritiba em casa, mas a pressão de vir jogar com o Coritiba depois de tomar 7... É isso. Talvez se invertesse a ordem, né? O jogo do Coritiba fosse um pouco mais à frente. Realmente, eu acho que é a pior tabela, assim, de todos esses, né? É claro que a situação do futebol brasileiro, do campeonato brasileiro, nessa reta final, ela muda muito de semana a semana, né? A gente, às vezes, se a gente falasse do Santos há uma semana e meia atrás, era um outro momento. Aí o Santos vem de um 7-1, aí já muda completamente. Mas eu acho que pegar o Flamengo fora, né? Nessa corrida que o Flamengo tá aí, atrás do Botafogo. Pegar o Corinthians fora, que também luta contra o rebaixamento. O Coritiba em casa nessas condições. E o Cuiabá, que é um time que quando joga fora de casa se sente muito à vontade, porque dá a bola para o adversário, se fecha bem. E o Santos tem dificuldade nesses contextos. É, para mim, a tabela mais difícil. E depois do Santos, acho que a tabela do Vasco é mais difícil depois do Santos. E para você, Alex? Cara, eu já tinha falado, as 3 são difíceis porque eles pegam 2 jogos fora. Lógico que do Santos pegar Corinthians instável, você não sabe, é briga direta. E o Flamengo, quem vai pegar o Flamengo aí é complicado. Só que é do Cruzeiro... Rapaz, é do Cruzeiro vai pegar o Bahia, então. Esse jogo é muito importante, né, gente? Para a tabela do campeonato. Nenhum desses primeiros jogos vai decidir, né? É esse conjunto desses 4, 5 jogos, né, que vai acabar. Mas você pega o Cruzeiro também, vai pegar 2 jogos fora, e um deles é Fortaleza. O Bahia em Belo Horizonte sai em sequência com Fortaleza e o São Paulo. E aí mais uma luta direta com o Inter. Né? Se a gente está falando que do Inter para baixo. E pode ser que a gente imagina, pelo que o Inter tem de time que vem jogando, não pelo 7-1. 7-1 foi aquele tipo de jogo super eficiente que acontece, e é atípico, pela qualidade, é atípico, porque você vai lá e você tem a chance, você faz, né? Só que o Inter ali também, de repente, a tendência é que ele vai tirar ponto de muita gente e ele vai estar melhor na tabela, porque desses times que está ali, é o melhor, acho que time, se for colocar... Sim, sem dúvida. É o deles. Todo mundo à disposição? O do Vasco é uma tabela, você vê difícil, que ele pega os confrontos diretos, mas o Vasco também ele vem jogando muito de igual para igual. O Cruzeiro está instável e o Santos também. Então, nesse sentido, os 3 que pegam 2 jogos seguidos fora... É complicado, tá, Alex, que a gente está aqui para falar contigo, né, nessa figura também de um ex-jogador. Como é que se recupera de um jogo como esse? Assim, eu fico pensando a parte anímica mesmo, emocional. O time do Santos, assim, não deve ter nem tanta mudança, tanta diferença. Mas, assim, como que você sai de um 7-1, né, dessa luta que você está contra o rebaixamento? O Santos não quer cair pela primeira vez na sua história, é um time super tradicional. É o ano do Pelé, que é comemorado aqui, o Brasileirão Rei, enfim... Tem muita coisa, né, envolvida nisso do Santos esse ano, mas eu me preocupo com o Santos, cara, pensando no que o Santos vem fazendo e pensando, né, no que aconteceu, né, no Beira-Rio. Como tirar força? É dolorido. Eu tive 2 jogos de 5 que eu perdi. Um deles foi Grenal e o outro foi contra a Chapecoense. No jogo seguinte a gente venceu, mas é um peso
E se você não vence em seguida, cara, é algo que marca, poxa vida. Tudo que se acaba acontecendo, isso aí todo mundo vai lembrar, ainda mais que a semelha 7-1 da seleção, enfim, né? Então, o próximo jogo que é importante pro Santos Z. Que é esse Santos e Curitiba. Que é esse Santos e Curitiba, porque é só ali. O futebol é aquele negócio, você não tem tempo muito nem de sorrir, nem de chorar, cara. Porque o compromisso, ele já tá ali. Então, o 7-1, ele pode se prolongar se essa vitória, ela acabar também demorando um pouco mais para vir. E o mais curioso é que o trabalho de recuperação que vinha sendo feito no time, né? Claro que tinha um ou outro ajuste ali de campo, né? Tático, de escolha de jogador, mas ele era muito dentro dessa parte anímica mesmo, né? De tirar do time um outro comportamento, até uma ideia de jogo um pouco mais agressiva, né? Quando tivesse com a bola, tentar chegar na área adversária em menos toques, às vezes até em ligações diretas, e vinha até funcionando. Era uma ideia mais simples de jogo que vinha funcionando. Venceu o Palmeiras, por exemplo. Né? O Soteldo faz falta, né? Muita falta. Faz falta demais. Jean Lucas fez falta no meio. Jogando ainda o tanto que ele tá jogando. Né? Cara, faz falta demais. Nessa linha que a gente está colocando da briga contra o rebaixamento, vocês falaram da sequência do Vasco. Se você pegar o jogo do Vasco, né, Vasco e Flamengo, a resposta da torcida na arquibancada, acho que fala mais do que a gente vai falar aqui em qualquer programa de debate. É uma torcida que reconhece o que o time vem fazendo. Só que vai chegar no momento do campeonato, a gente está falando de 29ª rodada, nem sempre o desempenho vai ser falado agora. Você pergunta para o torcedor do Vasco, você prefere ganhar tudo jogando mal ou você quer jogar de igual para igual e ficar nessa briga até o final? Então, o Vasco vai precisar dar uma resposta além do desempenho, né, Coutinho? Sim. Porque é um time que, para mim, tem boas ideias. Eu só queria trazer um ponto aqui de discussão, de debate, sobre o trabalho do Ramon Dias, que, para mim, está fazendo um baita de um trabalho de recuperação do Vasco. O Vasco não estaria, nesse momento, para mim, nem com chance de brigar, cara. Se tivesse ainda naquele momento de fundo do poço que o Vasco estava vivendo, chegou o Ramon com outras peças importantes, o Paê está jogando bola. Mas mudou todo o astral. O astral é outro. Mas acho que o Ramon teve erro de leitura no Clássico. Para mim, o Ramon, quando mexe no Zé, ele tira a briga do Vasco no meio campo, a parte combativa do Vasco. O Jair, acho que não tem nem essa característica de fato. Mais o segundo homem, né? Então, essa leitura do Ramon, né, em campo no Clássico contra o Flamengo pode ter sido determinante, a leitura dos dois treinadores. O Tite fez um movimento, o Ramon fez outro. A gente tem, obviamente, que falar da diferença técnica dos dois times, como elenco, o que um tem no banco e o que o outro tem no banco. Mas o momento da mudança, o momento do sistema de tirar esse jogador que era o cão de guarda, talvez o Ramon ali deu uma... Pode chamar de falha? Pode ser, eu não chamaria de falha, porque a leitura que eu tive ali foi que o momento era do Vasco no jogo. Era do Vasco. O Vasco era melhor que o Flamengo. Então talvez a vontade dele era dar mais um jogador de boa chegada ao ataque. E se você for ver, o primeiro lance depois do gol do Flamengo é uma cabeçada do Jair que quase entra. Né? Então talvez se aquela bola entra, a gente nem estaria tendo esse papo. Tava chamando ele de gênio aqui. Né? Não é chamar de gênio, até porque você não chamou de burro, né? Não, jamais. Pois é, mas assim, eu acho que são detalhes de um jogo que, assim, são frações de segundo para você tomar uma decisão, né? E acho até que a leitura dele não foi equivocada dentro daquilo que o jogo apresentava. É que o meu ponto nisso aí, Coutinho, e aí eu não sei o que você acha, Alex, é que a minha leitura é exatamente igual a sua na questão do momento do jogo. O Vasco tinha um momento do jogo. Para que mexer? Ah, sim. Naquele momento, fisicamente, a gente pode falar, não, fisicamente talvez o Zé estava esgotado. Não me pareceu que foi uma mexida física. Para mim foi esse tipo de mexida. Mas eu fiquei pensando, se era o momento do Vasco com controle do jogo, se era o momento de mexer. Foi um jogo de oscilação. O Flamengo teve um momento do jogo, o Vasco teve um momento. Talvez, se o Flamengo começasse a retomar, aí acho que podia ser um momento de mudança. Mas é aquilo, né? É uma fração de segundo que deu certo para um lado, não deu certo para o outro. E aquilo que o treinador está pensando, puxa, eu vou botar isso com essa característica, o adversário não está sabendo o que ele está pensando. Às vezes dá certo, às vezes não. Às vezes não é nem só esse atleta, por causa desse atleta, por causa desse setor, mas às vezes dá menos certo do que ele imaginava, né? E acaba acontecendo isso. É difícil o treinador mesmo assim, experiente, falar mexer num lado que é tão estrutural, claro, né? Tem um detalhe que é interessante desse jogo, até para pegar esse combo de substituições. O Gerson, ele seria substituído antes do gol que ele fez. Ele sai depois, mas ele seria substituído antes. Aí há a troca de lado entre ele. Então, assim, entre ele e o Luiz Araújo no momento que o Luiz entra. Eu acho que para mim, a situação do Vasco no campeonato, tem isso que você falou, realmente é necessário vencer os jogos, né? O Vasco é o 17º colocado. Começa a chegar um momento que é isso, cara. Mas assim, da forma que eu acredito no futebol, você está mais próximo de vencer quando você joga bem. Perfeito. Né? Você não vai vencer de uma forma aleatória todos os jogos até o final do campeonato. O Vasco até teve um jogo nessa campanha recente
que ele não joga bem e ele vence contra o América fora de casa. E tem jogos que ele joga bem e tem resultados muito piores do que encomenda. O 4-1 do Santos, até o momento da expulsão, até o pênalti do Pumita, o jogo era do Vasco. era do Vasco. Tem 1-1, aí depois o sorteio entra na mente, né, dos jogadores do Vasco, subido na bola, enfim. Então, assim, eu acho que o cuidado né? eu acho que o cuidado do Ramon é tentar controlar isso na cabeça dos jogadores. Sabe? Porque a partir do momento que você domina um jogo, não estou nem dizendo que foi o caso do Flamengo, o Vasco dominou uma parte do jogo e acho que teve chances mais claras nesse momento que dominou. Mas para pegar o Santos ou outras partidas. A partir do momento que você domina o jogo e não vence, talvez com essa situação na tabela, traga uma situação emocional de desânimo. É você ficar tentando ali mover os caras no dia a dia para que esse tipo de coisa não aconteça e o time não perca desempenho. Isso o Ramon tá fazendo, né? Tá, pô. O Vasco tem uma das melhores campanhas do segundo E turno. olha pra você ver que engraçado. Essa pressão, lógico, é totalmente diferente, mas é pressão. A gente fala do Botafogo não perder liderança, quem tá brigando por Libertadores não perder Libertadores. A manutenção do ponto corrido é o que é complicado. Isso aqui é outra coisa. Essa briga aqui é completamente diferente da Diferente, mas só que a tensão que o Botafogo vive, por mais que tá lá, a gente pensa assim, ele já sabe, poxa vida, o Bragantino ganha, vai ficar 4 pontos de mim. Tem confronto direto. Agora é pressão pra tanta gente. Lógico que aqui é aquela desconfortável que ninguém quer. Tá diferente você perder uma vaga de Libertadores e você ser rebaixado. Ó, o Alan fala da tabela do Bahia. Um abraço pro Alan, falou que é complicada a tabela do Bahia, que tem times tradicionais. Ó, Verdade. 3 fora, Verdade, né? verdade. É realmente uma tabela, Alan, tô contigo, uma tabela das complicadas. E o Eduardo falou, nas próximas rodadas, o que vocês falam do Corinthians? Entra no Z4 ou foge? O Corinthians, pra mim, é o time de mais difícil leitura do campeonato. Eu realmente não E a consigo. gente já falou aqui algumas vezes, o problema é a gente tá sempre julgando o campo. O que o campo, a princípio, está dizendo é que realmente o Corinthians a gente falava de Corinthians e Cruzeiro até com mais dificuldade do que outros times, em regularidade, em padrão e tal. E isso é notório. Agora vem com mais essa carga porque chegou de vez, né, cara? Então, eles vão ter que realmente produzir de uma maneira mais constante, diferente do que vinha acontecendo. Acha que escapa? É. É um exercício de futurologia, mas o futebol do Corinthians hoje é futebol de Z4. É. Hoje o futebol do Corinthians é futebol de Z4. Se a gente olha aqui, ó, excetuando Coritiba e América, tá? Do Santos até o Inter, eu não tenho a menor dúvida, se a gente pega as últimas 5 rodadas, o time que apresentou o pior futebol foi o Corinthians. Até que o Santos. Até que o Santos. Porque o Santos teve jogos bons nesse período. O Santos faz um jogo bom contra o Palmeiras, né? Tem uma sequência ali que é, de uma certa forma, interessante. Até a derrota de 3-1 pro Bragantino, o Santos faz um bom primeiro tempo contra o Bragantino. Ele cai na segunda etapa, mas ele faz um bom primeiro tempo. O Goiás tem dado respostas melhores. O Corinthians, ele faz um bom primeiro tempo contra o Fluminense. Mas a disparidade entre o primeiro e o segundo tempo daquele jogo é algo E é o que vem acontecendo. preocupante. E esse jogo do final de semana do Corinthians contra o América, você recebe na sua casa o lanterna do campeonato, que tá ali patinando para sair do mais que rebaixamento e melhorou, você também, E você não consegue, não é nem ganhar o jogo, porque isso é do futebol. Jogar bem, criar. jogar, né? O Corinthians, ele empata o jogo totalmente na base do abafa, com o Lucas Veríssimo e Gil de centroavante, alçando bola na área, até os 30, 35 do segundo tempo. O América poderia ter feito 2 ou até 3-0. Naturalmente vai ter que melhorar, lógico. Eles sabem disso e ainda mais com esse agravante desse momento que é tenso pra caramba. Ó, 29ª rodada, para essa briga dessa rapaziada aqui, vai pegar fogo, 9h54, troca, vai pro seu último break. Uma rápida parada, estamos de volta para a reta final.